Pessoal, hoje eu vim falar das últimas ações dos Estados Unidos para garantir que vão para eles e fiquem com eles praticamente todos os produtos relacionados à luta contra o coronavírus, como máscaras, respiradores, álcool em gel, etc. Uma das frentes de ação é a invocação do Ato de Produção de Defesa, uma lei estadunidense dos anos 50 que permite que o presidente obrigue as empresas a fabricarem produtos para a defesa nacional. Mediante essa norma, fábricas como a 3M, que é uma das maiores produtoras mundiais da máscara N95, vêm sendo ordenadas a direcionar toda a sua potência produtiva para atender a demanda interna, inclusive importando o que suas unidades em outros países produzem. Além disso, Trump vem exigindo que a empresa suspenda todas as exportações de máscaras, hoje destinadas principalmente à América Latina e ao Canadá. Em uma nota publicada no jornal O Globo em 3 de abril, a empresa, a 3M, disse que, abre aspas, há implicações humanitárias significativas decorrentes da suspensão do fornecimento de máscaras para trabalhadores da saúde na América Latina e no Canadá, onde somos fornecedores críticos do equipamento. Ao se suspenderem as exportações de máscaras produzidas nos Estados Unidos, outros países poderão retaliar e fazer o mesmo, como já fizeram. Se isso ocorrer, o número de máscaras disponíveis para os Estados Unidos diminuiria na prática. É o oposto do que nós e o governo, em nome do povo americano, queremos. Fecha aspas. Essa foi a declaração da empresa. Outra frente de ação dos Estados Unidos, é aí um pouco diferente dessa perspectiva interna em relação às fábricas americanas, é desviar as entregas que eram destinadas a outros países. Em 4 de abril, o jornal Financial Times relatou que a Alemanha acusava os Estados Unidos de pirataria moderna, já que uma carga de máscaras compradas por Berlim havia sido interceptada pelos Estados Unidos na Tailândia e desviada para os norte-americanos. Esse comportamento de pirataria moderna também vem sendo chamado de práticas de Velho Oeste e de políticas de braço de ferro por outros países, inclusive aliados dos Estados Unidos. Da Europa à África do Sul, todos vêm se indignando com essas práticas que vêm sendo chamadas de predatórias, de desumanas dos Estados Unidos, como, por exemplo, pagar preços muito acima do mercado, para dessa maneira forçar as fábricas chinesas a descumprirem contratos com outros países e desviar toda a produção para os Estados Unidos. No dia 1º de abril, a França reclamava à rádio RTL France que no aeroporto Tarmac os estadunidenses estavam lá pagando 3 ou 4 vezes mais do que os franceses já haviam pago e assim desviando entregas que originalmente eram destinadas à região de Paris. E não só a França, o Brasil também já foi prejudicado por essas ações, como aconteceu recentemente no cancelamento de um contrato de compra e venda de 600 respiradores artificiais. O consórcio Nordeste havia feito esse contrato com uma empresa chinesa e, na prática, a compra ficou retida em Miami. Houve um cancelamento unilateral pela empresa chinesa que não deu nenhuma explicação aos brasileiros de por que isso havia acontecido e, na prática, Bahia e Ceará foram prejudicados. Um oficial anônimo do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ele não quis se identificar, disse a Reuters que as companhias e o governo americano estavam realmente pagando um preço muito acima do mercado pelos produtos, os produtos necessários à luta contra a pandemia, e que eles só iriam parar quando tivessem conseguido colocar as mãos em tudo que pudessem, garantindo ter muito mais do que o país efetivamente precisaria para combater o Covid-19. Nesse sentido, Leah Krager, representante da Agência Federal de Gerenciamento de Emergência, a sigla em inglês é FEMA, esse é o órgão responsável pela aquisição internacional desses suprimentos médicos, e Krager disse que, abre aspas, desastres costumam causar alta dos preços. Se causar algum tipo de interrupção na cadeia de suprimentos, os preços para produtos essenciais sobem e acontece, fecha aspas. Assim, ao pagar um preço muito acima do preço de mercado por esses produtos essenciais para todo mundo, no meio de uma pandemia, os Estados Unidos fazem com que empresas produtoras dessas máscaras, desses equipamentos todos, vejam como lucrativa a opção de cancelar unilateralmente contratos com outros países, mesmo arcando com as eventuais multas contratuais. Porque se os Estados Unidos pagarem mais caro ou assim focar o suficiente, vai haver lucro mesmo assim. Conforme publicado no G1, no dia 4 de abril, o Donald Trump declarou o seguinte, abre aspas, precisamos das máscaras, não queremos outros conseguindo máscaras. Não queremos outros conseguindo máscaras. É por isso que estamos acionando várias vezes o auto de produção de defesa, você pode até chamar de retaliação, porque é isso mesmo, é uma retaliação.
Ele disse isso, tá? Eu tô dentro das aspas ainda aqui. É uma retaliação. Se as empresas não derem o que precisamos para o nosso povo, seremos muito duros. Fecha aspas. Né? Ele chegou a dizer, não queremos que outros tenham máscaras. Diante disso tudo, gente, o cenário das relações internacionais hoje é muito tenso. Por um lado, temos a ONU emitindo relatórios conclamando os países à solidariedade, demandando que os mais ricos invistam nos mais pobres. Né? A ONU vem afirmando que é uma luta global, que não se deve pensar nesse momento em protecionismo. E muitos países têm tentado se alinhar a esse comportamento. A gente tem inclusive a Rússia prestando auxílio humanitário à Itália, à Sérvia e até mesmo aos Estados Unidos, pasmem vocês. Mesmo sofrendo fortes críticas internas, né, porque o Putin está sofrendo bastante crítica por estar fazendo doações de equipamentos e enviando funcionários para outros países, já que o sistema de saúde russo vem enfrentando também a pandemia com alguma dificuldade. E por outro lado, a gente tem os Estados Unidos, né, a maior hegemonia política militar do planeta, forçando todo o mercado mundial a lhe beneficiar, né, a lhe proteger, mesmo diante da pandemia que vem em escalada. Hoje, a gente já tem o número de casos no mundo confirmados passando 1 milhão de pessoas, o número continua a subir. Ninguém sabe exatamente quantos mortos teremos, quanto tempo isso vai durar. E fica evidente, então, que nem mesmo na situação da crise mais grave que a gente vive no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, conforme vem afirmando a ONU, né, o livre mercado garante a justa distribuição de recursos. A lei de oferta e demanda, conforme a gente vem observando, favorece inexoravelmente os mais ricos. Então, países como o Brasil, que além de serem mais pobres, não têm indústria nacional suficiente para dar conta de produzir esses equipamentos por si próprio, esses países como o Brasil vão concentrar as piores perdas. Preparem-se, então, para o luto.